Boa tarde a todos. Obrigado por se juntar a mim hoje. Bem, vou começar com algumas coisas no início e depois responderei algumas de suas perguntas aqui no final. Mas vamos começar com a Ucrânia porque tenho certeza de que muitos de vocês têm uma busca, muitas perguntas sobre isso. O Departamento de Defesa continua fornecendo ao presidente opções robustas em relação à ajuda militar à Ucrânia, de acordo com seu objetivo de pôr fim a esta guerra trágica, e ao mesmo tempo o departamento está examinando e adaptando rigorosamente sua abordagem para alcançar esse objetivo, preservando também a prontidão militar do ZEUA e as prioridades de defesa que apoiam a agenda America First do presidente. Esta revisão de capacidades, e é exatamente isso, uma revisão de capacidades, está sendo conduzida para garantir que a ajuda militar do ZEUA esteja alinhada com nossas prioridades de defesa e não forneceremos atualizações sobre quantidades específicas ou tipos de munições sendo fornecidas à Ucrânia, nem sobre os prazos associados a essas transferências, mas o secretário continuará fazendo recomendações ao presidente para sua decisão sobre assistência militar à Ucrânia daqui para frente. Quer dizer, vemos isso como uma medida de bom senso e pragmática para termos uma estrutura que avalie quais munições são enviadas e para onde, mas queremos deixar este último ponto muito claro, que fique claro que nossas forças armadas têm tudo o que precisam para realizar qualquer missão, em qualquer lugar, a qualquer momento, em todo o mundo. Temos a força de combate mais letal do mundo. Se você precisa de mais provas disso, basta olhar para a Operação Martelo da Meia-Noite e a total aniquilação das ambições nucleares do Irã ali. Então, mudando para o Irã, e com base no sucesso dos ataques militares do ZEUA e de Israel, o Irã está hoje muito mais distante de uma arma nuclear do que estava antes de o presidente tomar uma atitude ousada para cumprir sua promessa ao povo americano. E essa promessa era: o Irã não terá uma arma nuclear. E após a guerra de 12 dias entre Irã e Israel, temos um cessar-fogo e finalmente alcançamos a paz. E o Departamento de Defesa apoiará a missão diplomática para manter essa paz, garantindo que mantenhamos capacidade em todo o Oriente Médio para que o presidente e o secretário de Defesa tenham uma variedade de opções militares disponíveis para defender tanto nossos cidadãos quanto nossas tropas e forças na região. E, assim sendo, não temos nenhuma atualização sobre o posicionamento de forças neste momento na área de responsabilidade do CENTCOM. Ok, vamos passar para o ICE e o Departamento de Segurança Interna e nossa parceria com eles. O departamento continua seu importante trabalho de proteger nossas fronteiras e apoiar o Departamento de Segurança Interna. Aproximadamente 8,5 militares designados para a Força-Tarefa Conjunta da Fronteira Sul continuam a reforçar a capacidade da Alfândega e Proteção de Fronteiras do ZEUA de identificar, rastrear e neutralizar ameaças à segurança da fronteira. Desde que o secretário autorizou a intensificação da detecção e monitoramento em 20 de março, a Força-Tarefa Conjunta da Fronteira Sul realizou mais de 3,5 patrulhas, incluindo mais de 150 patrulhas trilaterais com a CBP e o Exército Mexicano. A forte parceria e os esforços coordenados entre o Departamento de Defesa e a Alfândega e Proteção de Fronteiras resultaram em resultados excepcionais entre 20 e 8 e 30 de junho, com 0 evasões em toda a fronteira sul durante esse período. Fizemos um progresso incrível e continuaremos trabalhando para alcançar 100% de controle operacional da fronteira. E, recentemente, o secretário Hegseth orientou os secretários da Força Aérea e da Marinha a tomarem as medidas necessárias para estabelecer áreas de defesa nacional ao longo da fronteira entre o ZEUA e o México. A NDA do sul do Texas, administrada pelo Departamento da Força Aérea, incluirá propriedades federais em e ao longo de 250 milhas do Rio Grande. A NDA de Yuma, administrada pelo Departamento da Marinha, incluirá aproximadamente 140 milhas de propriedades federais ao longo da fronteira entre o ZEUA e o México, próximo ao Barry M. Goldwater Range, no Arizona. Estas serão a terceira e a quarta áreas de defesa nacional designadas ao longo da fronteira e continuarão a aprimorar a capacidade do Departamento de proteger a fronteira sul contra entradas ilegais.
A Guarda Nacional também está desempenhando um papel essencial na proteção da fronteira sul dos EUA contra entradas ilegais e na manutenção da soberania, da integridade territorial e da segurança dos Estados Unidos. Mais de 4,2 soldados e aviadores da Guarda Nacional do Texas em serviço ativo estadual continuam apoiando a Operação Lone Star e quase 70 membros da Guarda Nacional da Flórida também estão em serviço ativo estadual. Eles estão realizando a segurança do acampamento base em Alligator, Alcatraz. Na região metropolitana de Los Angeles, aproximadamente 5 militares designados para a Força Tarefa 50 continuam a importante missão de proteger funções federais, pessoal e propriedades naquela área. A Guarda Nacional da Califórnia e os fuzileiros navais dos EUA, ambos federalizados, apoiaram mais de 170 missões em mais de 130 locais diferentes de 9 agências federais, incluindo a Agência de Repressão às Drogas, o Serviço de Delegados do EUA, o ICE e o Departamento de Segurança Interna, certo? Então, vamos mudar para o orçamento. Quero aproveitar um minuto aqui no púlpito hoje para aplaudir o Senado por aprovar o grande e belo projeto de lei do presidente e incentivo a Câmara dos Representantes do EU a fazer o mesmo. Os investimentos necessários deste projeto de lei em construção naval, navios militares, aeronaves, quebra-gelos, sistemas não tripulados, inteligência artificial, 25 bilhões de dólares para o desenvolvimento do Domo de Ouro, todas essas coisas ajudam diretamente a alcançar a agenda de paz através da força do presidente e vão ajudar a equipar nossos combatentes para proteger o país contra as ameaças do século XXI. Este projeto de reconciliação é uma oportunidade única em uma geração para revolucionar as capacidades de defesa do nosso país, investindo fortemente na qualidade de vida dos membros das Forças Armadas, incluindo a modernização de moradias, creches, reformas educacionais e melhorias na saúde. Quero dizer, todas essas coisas são ótimas e o departamento está totalmente focado em garantir que nossos combatentes recebam o financiamento de que precisam para cumprir sua missão. Vamos falar brevemente sobre recrutamento. Uma força militar forte e letal, como muitos aqui sabem, exige recrutas capacitados, e estamos animados em anunciar que tanto a Força Aérea quanto a Força Espacial atingiram suas metas de recrutamento 3 meses antes do previsto, graças à liderança do presidente Trump e do secretário Hegseth. O entusiasmo para servir está em níveis recordes. Desde 5 de novembro de 2024, as Forças Armadas dos EUA registraram o maior percentual de missão de recrutamento alcançado em 30 anos. Vamos falar rapidamente sobre o EUCOM. No fim de semana, o tenente-general da Força Aérea dos Abishire Greenwich foi oficialmente confirmado como o próximo comandante supremo aliado da Europa e comandante do Comando Europeu dos Yalinur. Ele assumiu oficialmente o comando da missão militar dos Israel na Europa durante uma cerimônia de troca de comando, na qual o general da Força Aérea dos Eleodan Heisenkain, presidente do Estado-Maior Conjunto, atuou como oficial presidente. O general Greenwich substituiu o general Chris Cavoli, que está se aposentando do serviço militar após quase 4 décadas. Então, parabéns a você, Chris, por uma carreira de sucesso e também estamos muito orgulhosos de ter o Grinch no comando na Europa. E para finalizar, antes de responder algumas perguntas de vocês, eu só gostaria de aproveitar a oportunidade para reconhecer a carreira de Lida Baldor, que está se aposentando após 20 anos cobrindo o Departamento de Defesa. Quero agradecer a Lida por sua dedicação em cobrir de forma aprofundada as questões, as operações e as pessoas deste departamento. Ela tornou o meu trabalho e o daqueles que vieram antes de mim muito mais difícil, mas entendemos, esse é o trabalho dela, fazer aquelas perguntas difíceis. Então, para a Lida, parabéns, boa sorte em tudo no que você quiser fazer e obrigado por tudo que você dedicou a este departamento. E, finalmente, enquanto nossa nação comemora seu 249º aniversário na sexta-feira, nunca nos esqueçamos de que a liberdade que desfrutamos na América nunca é gratuita. Nossa liberdade é garantida pelos homens e mulheres de uniforme, tanto aqui quanto ao redor do mundo, que se dedicam à sua preservação. Portanto, nunca nos esqueçamos dos nossos caídos, que fizeram o sacrifício supremo
Nunca nos esqueçamos de suas famílias, que continuam a carregar esse fardo tão pesado. E enquanto comemoramos o 4 de julho, por família e amigos em churrascos no quintal, onde quer que você celebre a independência desta nação, por favor, lembre-se de que o melhor da nossa nação continua à frente e alerta. Então, obrigada a todos pela paciência durante o que é um evento mais longo que o normal. Dito isso, eu adoraria responder algumas de suas perguntas. Rebecca. Oi. Sim. Então, obviamente, com relação à ajuda ucraniana, os Estados Unidos anunciaram que irão reter certos aspectos da ajuda. A Ucrânia respondeu dizendo que isso iria encorajar a Rússia. Qual é a resposta do departamento a esse argumento? Bem, a estratégia inicial do presidente em relação à Ucrânia e à Rússia foi de paz. Ele fez campanha com base nisso. Quando lhe perguntaram, em um town hall da CNN sobre essa guerra, ele disse que queria apenas impedir que as pessoas morressem. Portanto, a paz tem sido a maior aspiração do presidente. Nós, aqui no departamento, apoiamos esses objetivos e essas missões. Mas é importante lembrar que, como mencionei na minha introdução, o que fizemos aqui no Departamento de Defesa foi criar uma estrutura para analisar quais munições estamos enviando e para onde, a fim de ajudar o presidente e o secretário de Defesa a tomarem decisões. Portanto, em última análise, nosso trabalho aqui no Departamento de Defesa é seguir a agenda America First do presidente e garantir que alcancemos a paz por meio da força em todo o mundo. Obrigado. E quanto a Olivia? Obrigada. A Força Aérea atingiu suas metas de recrutamento 3 meses antes do previsto e a Marinha anunciou que fez o mesmo há um mês. A que o secretário Hegseth atribui esses aumentos? Bem, eu acho que, nós recentemente criamos uma força-tarefa de recrutamento aqui há algumas semanas para analisar e examinar exatamente esse tipo de questão. Recrutamento é uma constelação de diferentes fatores. E uma das coisas que reconhecemos aqui no departamento, quero dizer, para responder diretamente à sua pergunta, eu acredito que com o presidente Trump como comandante em chefe e o secretário Hegseth à frente aqui no Departamento de Defesa, a liderança faz diferença. E certamente a liderança deles e a clareza moral em relação a certas questões, não apenas aqui dentro do departamento, mas em todo o mundo, inspirou muitas pessoas a quererem se alistar e servir este país em grande número. Mas ao formarmos esta força-tarefa de recrutamento, uma das coisas que percebi logo de cara foi a ideia de propensão. Quero dizer com isso como aqui neste departamento fazemos perguntas sobre pessoas que talvez queiram servir este país. E se você é um jovem de 18 anos, propensão basicamente significa: você vê as Forças Armadas do ZEO como um caminho de carreira viável para o futuro? Então, no final dos anos 1980, esse número estava entre 25% e 27% do país que acreditava que o serviço era um caminho viável para o futuro. Após o 11 de setembro, acreditamos que esse número ficou entre 25% e 27%, variando alguns anos depois. Mas nesse meio tempo, esse número caiu de forma constante, até que agora estamos entre apenas 7% e 11% do país que vê o serviço militar como um caminho de carreira viável para o futuro. E, obviamente, aqui neste departamento, reconhecemos que esse número provavelmente é insustentável. E, embora tenhamos ótimos números de recrutamento agora, isso pode não ser sempre assim. Então, uma das coisas que estamos tentando alcançar com essa força-tarefa de recrutamento é responder à difícil pergunta de como podemos criar as condições culturais neste país para que mais jovens queiram servir ao país e enxerguem isso como um caminho de carreira viável. Uma das coisas interessantes sobre isso é a ideia da interseção entre propensão e proximidade, e o fato de que, quando as pessoas são expostas e veem alguém de uniforme no dia a dia, o desejo delas de servir ao país dispara, chega a algo em torno de 50%, como se vissem o serviço militar como um caminho de carreira viável. E eu acho que nos últimos 15 ou 20 anos, embora pesquisas mostrem que as Forças Armadas dos Arameus são, em grande parte, uma força de legado, ou seja, se o avô serviu, o pai serviu, é mais provável que o filho ou filha também sirva. Acredito que isso faz parte do motivo pelo qual estão expostos a alguém de uniforme. Então, a parte da questão que eu gostaria de responder como parte disso, que o departamento gostaria de responder como parte dessa força-tarefa de recrutamento, é a interseção entre propensão e proximidade.
Se conseguirmos que homens e mulheres das Forças Armadas estejam presentes em todas as comunidades do país, envolvidos em eventos comunitários, em contato com nossos jovens nas escolas, acredito que isso nos ajudará a resolver nosso problema de recrutamento. Acho que o secretário está analisando uma constelação de coisas diferentes para sustentar o impulso que temos agora. A realidade é que a liderança importa e o presidente e o secretário são líderes inspiradores. Tara? Obrigado por fazer isso. De nada. Então, até que ponto o ataque retaliatório do Irã contra Al-Udeid convenceu o departamento a analisar os estoques? Porque foi preciso uma quantidade enorme de patriotas para defender aquela base contra os mísseis balísticos. E então, em segundo lugar, sobre o Irã, novamente, você teve tempo agora de fazer uma avaliação mais profunda dos danos às instalações nucleares? Houve algum tipo de patrulha aérea ou algo assim para coletar informações adicionais? Então responderei primeiro a sua segunda pergunta. Sabe, nossa avaliação sobre os danos de batalha em torno de Fordo, Nantes e Isfahan permanece inalterada. Quero dizer, nós acreditamos, e certamente todas as informações de inteligência que vimos nos levaram a crer que as instalações do Irã, especialmente essas, foram completamente destruídas. E um ponto interessante sobre isso, Tara, é que em todas as conversas que tivemos desde a Operação Midnight Hammer com nossos aliados ao redor do mundo, mas certamente também na região, sabe, eles dizem algumas coisas, eles compartilham do nosso sentimento sobre, sabe, a degradação do programa nuclear do Irã e fato de que conseguimos atrasar o programa deles em pelo menos 1 a 2 anos. As avaliações de inteligência dentro do departamento apontam isso, e eu acho que a inteligência deles compartilha dessa conclusão. Então, as avaliações atuais deste departamento acham que o programa foi degradado ou atrasado em 1 a 2 anos? Acho que estamos pensando provavelmente mais próximo de 2 anos, tipo, degradamos o programa deles em 2 anos. Mas o que vimos quase, na verdade, praticamente de forma unânime entre nossos aliados, foi eles parabenizando os Estados Unidos, o presidente e o secretário de defesa por aquela operação ousada e a ideia de que a ação americana no Irã estabeleceu as condições para a estabilidade global. Sabe, se você pensar na minha época no Afeganistão, todas as vezes que fazemos explorações de locais sensíveis no Afeganistão, algo como 20 anos atrás, quase todas as armas que retirávamos dessas explorações eram armas iranianas. Tipo, o Irã tem sido um grande exportador de terror ao redor do mundo e nações do mundo inteiro têm sido alvo do terror deles. Então eu acho que as nações ao redor do mundo sabem que quando a América é forte e fala com clareza, o mundo é um lugar melhor e mais estável. E então eu acho, isso diz respeito à sua P, para responder, para chegar à sua primeira pergunta agora, me lembro o que você perguntou mesmo. Até que ponto o ataque retaliatório do Irã ao IED pressionou o departamento a olhar? Estamos sempre avaliando nossas munições e para onde as estamos enviando. E você sabe, parte do que queríamos fazer aqui no departamento era novamente, criar uma estrutura. Não podemos dar armas para todos no mundo todo. Temos que ter cuidado com, você sabe, a América e a defesa de nossa pátria e de nossas tropas ao redor do mundo. Então, quero dizer, isso é algo que sempre fazemos antes e depois das operações. E é tarefa do presidente, juntamente com o secretário de defesa, determinar como usaremos essas armas. Posso continuar com isso? Você disse na sua introdução, logo na primeira pergunta da Tara, eu acho que foi a segunda pergunta que você respondeu primeiro, você disse na sua introdução que isso levou à aniquilação das ambições nucleares do Irã. E eu gostaria de saber se a avaliação não é apenas que você está citando que o programa foi degradado, mas que o Irã não tem mais a ambição de sequer criar uma arma nuclear. Existe alguma informação de inteligência ou avaliação que diga isso? Bem, quero dizer, nós acreditamos que enviar bombardeiros por 30. Você sabe, de Missouri, 37 horas em uma missão, sem um único tiro disparado contra eles, teve um impacto psicológico muito forte sobre a liderança iraniana. Também acreditamos que a degradação das instalações em Fordo, Isfahan e Nantes prejudicou a capacidade física deles de construir uma bomba. E não é só urânio enriquecido ou centrífugas ou coisas assim, nós destruímos os componentes de que eles precisariam para construir uma bomba. Então, quando você leva em consideração o conjunto de diferentes fatores, sim,
acreditamos que a capacidade nuclear do Irã foi severamente degradada, talvez até mesmo a ambição deles de construir uma bomba. Quero dizer, no fim das contas, o presidente já disse que não vai permitir que eles construam uma bomba. Os israelenses não vão permitir que eles tenham uma bomba. E eles sabem disso. E eu acho que isso influencia o processo de tomada de decisão deles. Essa é uma avaliação final que você está citando ou ainda há mais informações chegando? As avaliações estão em andamento e a cada dia o quadro de inteligência que temos fica mais claro e à medida que tivermos essas atualizações, Courtney, nós a manteremos atualizada. Você poderia ser mais específico sobre a natureza da pausa no fornecimento de armas à Ucrânia? Quando isso começou, quais munições estão sendo afetadas aqui e quem estava envolvido na revisão que você está descrevendo agora? Ela ainda está em andamento ou já terminou? Eu não posso entrar em detalhes sobre quais armas foram suspensas e quando, e o que estamos fornecendo e quando. Em última análise, o presidente e o secretário tomarão essas decisões sobre o que acontecerá com esses sistemas de armas, obviamente levando em consideração que o presidente foi eleito com uma plataforma de América em primeiro lugar, para colocar os Estados Unidos em primeiro lugar, e, portanto, nosso trabalho como nomeados políticos aqui no Departamento de Defesa é fornecer ao presidente uma variedade de opções para fazer exatamente isso. O Pentágono está trabalhando num teste de avaliação física conjunto, ou seja, um teste de aptidão física que todos os membros das Forças Armadas teriam que fazer, além daquele que já precisam fazer para suas respectivas forças. Se sim, quais serão os padrões? Bem, estamos revisando isso agora, então não tenho detalhes para fornecer ainda. Mas quando os recebermos, eu te avisarei. Então, você pensa num teste de fisioterapia para todos os militares, além do que já fazem? Estamos avaliando padrões gerais. E o Wallace? Certo. Eu queria fazer uma pergunta referente à Síria. Eu ia te perguntar se os EUA têm planos de continuar a reduzir a presença de tropas na Síria e se sim, se eles estão confiantes de que o atual governo sírio pode, com sucesso, manter sob detenção os 10 combatentes do ISIS que estão lá atualmente. Bem, quero dizer, certamente o presidente falou sobre expandir nosso relacionamento com a Síria e acho que temos grandes expectativas nesse sentido, mas agora ainda temos cerca de 1,5 soldados na Síria, mas não faremos mais comentários sobre a postura da força lá. Mas estamos otimistas quanto ao futuro na Síria, como o presidente já disse antes. Agora me lembra da minha pergunta, desculpe. Pensei ter visto você com a mão levantada. Sim. Vocês acreditam que o governo Biden, nos últimos 4 anos, basicamente abriu as portas para a Ucrânia e disse: pegue o que quiser, e sem muita ideia de como manter o controle do estoque? Esse é um dos motivos pelos quais vocês querem ver o que há no estoque e não. Com certeza. Acho que por muito tempo, durante 4 anos sob o governo Biden, estávamos distribuindo armas e munições sem realmente pensar em quantas nós tínhamos. E eu acho que esse presidente foi eleito colocando esse país em primeiro lugar e defendendo a pátria. Então você junta isso com a nossa estratégia de defesa nacional e uma mudança para o Indo-Pacífico. E parte do nosso trabalho é dar ao presidente uma estrutura que ele possa usar para avaliar quantas munições temos e para onde as estamos enviando. E esse processo de revisão está acontecendo agora, está em andamento. Muito obrigado por fazer isso, Xion. Sobre o Irã, o chefe da AIEA disse neste fim de semana que acredita que o Irã pode começar a enriquecer urânio dentro de alguns meses. O departamento discorda disso. Você está dizendo que a secretária não compartilha isso? Bem, não vou comentar nada sobre a AIEA no Irã, mas nossa avaliação do programa nuclear do Irã permanece inalterada. Poderia atualizar sobre o painel de revisão do Afeganistão e o que já foi feito? Sim, temos uma ótima equipe se formando, a maioria estará aqui em julho. E Hayley, eu acho que, essa é uma ótima pergunta. Eu só quero dizer, nosso ponto de partida estratégico aqui, para essa revisão. Se você pensar na Guerra do Vietnã e nos helicópteros nas embaixadas, eu tenho que acreditar que havia muitos primeiros tenentes, capitães, majores que testemunharam aquilo, que lutaram naquela guerra e pensaram, poxa, eu gostaria que tivéssemos terminado essa guerra de forma diferente. E alguns desses primeiros tenentes, capitães, majores permaneceram na carreira e se tornaram generais de 1, 2, 3 estrelas
lideraram na Operação Tempestade no Deserto. E acho isso interessante porque na Operação Tempestade no Deserto havia uma missão clara, um objetivo final claro. As tropas americanas foram retiradas quando esse objetivo final foi alcançado. E eu sinto que muitos desses generais de 1, 2, 3 estrelas talvez tenham se aposentado após a Tempestade no Deserto, e muito desse conhecimento institucional e daquela dor vivida durante a retirada no Vietnã provavelmente se perdeu. Então, avançando 10 anos, acontece o 11 de setembro, 20 anos de guerra no Iraque e no Afeganistão, e nos vemos ao final da guerra do Afeganistão em uma situação notavelmente semelhante à que vivemos no Vietnã. Então, a pergunta que eu tenho aqui e que o departamento tem é: o que aconteceu? Como nós, enquanto departamento, podemos garantir que algo como o que aconteceu no Vietnã e novamente no Afeganistão nunca volte a acontecer? Helicópteros em embaixadas no Vietnã, helicópteros em embaixadas no Afeganistão, simplesmente não o estado final desejado que estávamos buscando nesses conflitos. Então, como conseguimos uma avaliação nos níveis tático, estratégico e talvez presidencial sobre questões como a inteligência foi reportada durante a retirada? Sabe, como estruturamos nosso relatório no micro, no nível tático, para responder a muitas das perguntas que o povo americano tinha, como, por exemplo, por que abandonamos Bagram? Como acabamos em Kandahar? Todas essas perguntas são tipo de perguntas que vamos fazer, mas, no fim das contas, trata-se de incorporar essas lições aprendidas à doutrina e da ideia de que talvez possamos usar essa revisão para reformar a maneira como avaliamos e promovemos jovens praças e jovens oficiais. Por exemplo, se você lê os relatórios do Afeganistão que saíam todo mês de junho, independentemente de quem fosse o comandante da força-tarefa no Afeganistão, essas análises eram surpreendentemente semelhantes. Mas o resultado final foi um desastre. Então, eu acho que, se você pensar na minha época no Afeganistão como um jovem comandante fazendo apresentações de atualização do campo de batalha como capitão para o meu comandante de batalhão, se eu estivesse constantemente dizendo que minha área de operações era um desastre, que não tinha a munição ou as tropas de que eu precisava para cumprir a missão, a probabilidade de eu ser promovido provavelmente não seria muito alta. Então, como podemos criar as condições aqui no departamento para estabelecer um senso de honestidade onde nossos oficiais relatem aquilo que acreditam ser preciso? Eles estão preocupados, talvez, com sua área de operações, eles estão preocupados com a verdade, talvez menos com suas carreiras, e isso não é uma crítica aos oficiais e ao Departamento de Defesa, é apenas a forma como o nosso sistema foi construído, e então nós montamos uma ótima equipe. Muitos deles começarão em julho, onde o verdadeiro trabalho terá início. Acabei de ter uma ótima reunião com o chefe do Estado-Maior Conjunto sobre isso e sobre como o Estado-Maior pode colaborar, mas, sabe, estou muito otimista sobre para onde estamos indo com essa revisão. Fizemos entrevistas, já tivemos reuniões, estamos conseguindo fazer muita coisa. Quero dizer, estou me sentindo muito bem em relação a isso. Vou responder mais uma pergunta. Muito obrigado por tudo. Vá. Obrigado, senhor. Agora tenho 2 perguntas. Então, Irã, China, Coreia. O Irã assinou um acordo com a China para comprar 40 caças chineses. Quais são as suas preocupações em relação à cooperação militar entre Irã e China? Bem, obviamente nós, estamos acompanhando isso, sabe? Estamos muito preocupados com isso, especialmente enquanto buscamos mudar nossa postura de forças para o Indo-Pacífico. Mas, no fim das contas, acho que, sabe, o que estamos fazendo aqui no Departamento de Defesa, sabe, fortalecendo nossas forças armadas com números históricos de recrutamento, paz através da força. Quero dizer, no final, trata-se de restabelecer a dissuasão para fazer com que nossos inimigos pensem 2 vezes antes de fazer coisas que não gostaríamos que fizessem. Então... Coreia? E sobre a redução das tropas dos EUA na Coreia do Sul, existem planos específicos para reduzir o número de tropas americanas na Coreia do Sul e mudar suas funções? E quando será esse momento? Bem, normalmente nós não comentamos sobre revisões de postura de forças aqui do púlpito, isso é algo que sempre fazemos. Mas você sabe, você cobre este prédio há muito tempo, temos uma aliança inabalável com a República da Coreia e vamos continuar fiéis a essa aliança. Mas ok, obrigado a todos. Então faremos isso de novo
Faremos isso de novo em breve. Falaremos em breve. Obrigado a todos. Tenham um ótimo dia.